Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um assunto muito delicado que está acontecendo na maioria das igrejas no mundo afora, que está acontecendo na maioria do cristianismo pelo mundo afora, né? O porquê que a igreja atual rejeita e despreza os profetas? Por que rejeita e despreza as profecias do Antigo Testamento? Por que a igreja tem rejeitado os profetas? Esse é o vídeo de hoje, é o tema que eu vou falar hoje, vou abordar hoje aqui com vocês. Primeiramente, antes de ler os textos bíblicos, vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido nas denominações. As denominações, elas não leem o Antigo Testamento, a não ser para fazer devocional simples, para fazer motivacional, para fazer coisas que não tem nada a ver com profecias bíblicas importantes para os dias finais, para os tempos finais. E ninguém usa os profetas da maneira correta como devemos usar, como devemos estudar, ler e entender as profecias dos profetas. E vamos, no máximo que as igrejas fazem, é pegar o Novo Testamento para fazer devocionais, né? Incentivar o povo a aprender com as histórias de fé, de Moisés, de crer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas são histórias muito rasas, são pregações muito rasas que estão sendo feitas. E também quando é para tirar dinheiro do povo, né? Porque quando é para obter dízimo e oferta, eles vão no profeta Malaquias, né? Malaquias 3:10, que Malaquias está falando ao povo de Israel da carne, para devolver os primeiros 10% da sua colheita. Não é dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. Israel, o povo de Israel era obrigado a devolver 10% dos dízimos, das primícias, das colheitas, para alimentar a tribo de Levi, que não tinha parte na herança. Isso é dízimo. Mas os pastores corruptos de hoje em dia, muitos sabem dessa verdade e mesmo assim mentem ao povo, querendo dinheiro, querendo ganhar dinheiro fácil, porque não querem trabalhar e não querem sobreviver de maneira digna da obra, porque é possível sim sobreviver da obra de Deus, mas não você obrigando a pessoa a dar dinheiro nenhum, não você fazendo comércio da fé. Dízimo hoje em dia é comércio da fé. Nós não estamos mais na lei. A lei de Moisés acabou. Cristo cumpriu a lei. E ele cumprindo, não precisa ninguém mais cumprir. Porque se ele cumpriu de maneira perfeita, é sinal que já está tudo cumprido. Qual é a dificuldade de vocês entenderem que o dízimo era para o povo de Israel na primeira aliança, aliança inferior? Mas a segunda aliança é a aliança que é perpétua. A aliança da cruz é a aliança perpétua. Ou seja, a aliança de Cristo é muito melhor que a aliança de Moisés. Então a gente não é obrigado, não precisa dar dízimo para ninguém. A gente não está roubando a Deus. Nós não estamos roubando a Deus. Se você não dá 10% do seu salário para nenhuma denominação, você não está roubando a Deus. Isso é conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir que os pastores têm mentido. Porque eles só usam o Antigo Testamento, eles só usam os profetas quando é para obter lucro. Porque quando é para falar de profecia bíblica, eles rejeitam a palavra dos profetas, eles rejeitam o ensino dos profetas. E eles até falam, o Velho Testamento, o Antigo Testamento não está em vigor.
Então, vejam a hipocrisia desse povo. Vejam a hipocrisia. Falam que não está em vigor, mas usam textos do profeta Malaquias e de outros textos de primícias para fazer o povo dar dinheiro para eles. Estão fazendo comércio de vocês. Estão fazendo comércio, querem ganhar dinheiro em cima de vocês. Ou seja, dá para viver da obra? Dá, sim. Mas, se você pregar, primeiramente, você pregar a verdade, não cobrar para pregar, e as pessoas de oferta voluntária darem ofertas voluntárias, sem você obrigar a ninguém a te ofertar, a incentivar o seu ministério. A pessoa tem que sentir no coração. O Espírito Santo tem que tocar no coração dela, para ela ofertar. Isso sim é bíblico. Não ficar roubando, tirando dinheiro do povo. Isso é pecado. E você, pastor, que se diz pastor, pagará no dia do juízo. Todas essas coisas, todas essas doutrinas erradas, você vai entrar tete a tete com Deus no dia do juízo. Deus vai cobrar cada ação errada, cada pregação sua errada no dia do juízo. Porque sabiam a verdade e não obedeceram à verdade, preferiram mentir para o povo. Então Deus vai ter um tete a tete com vocês. E se vocês não se arrependerem, vocês não vão entrar de modo algum no reino de Deus. E muito menos na eternidade. Muito pelo contrário, se vocês não se arrependerem, vocês vão ir para o lago de fogo e enxofre, que já está preparado desde a fundação do mundo para o diabo e os seus anjos, e todos os ímpios que preferem seguir o caminho do diabo. Então vejam, pessoal, vamos aos textos agora da situação real das igrejas hoje em dia. Vamos lá em Isaías 41, versículo 21. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Trazei, aí anunciai as coisas que hão de acontecer, anunciai as coisas passadas, para que as consideremos e saibamos o seu fim. Ou mostrai-nos as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem ou fazei o mal, para que nos assombremos e justamente o vejamos. Ou seja, o que o profeta Isaías quis dizer aqui? Que é para a gente anunciar as coisas passadas. Por que coisas passadas? Porque já foram anunciadas pelos antigos, pelos profetas, por nossos pais. Ou seja, Deus trabalha anunciando o fim desde o princípio. E a gente vai ver esse texto. Anunciai as coisas passadas para que consideremos e saibamos o seu fim. Ou seja, as profecias incutidas estão lá no Antigo Testamento, estão nos profetas. Então por que a igreja tem rejeitado essas coisas passadas? Essas profecias que estão lá no passado, mas que ainda não se cumpriram. Por que a igreja faz de conta que isso já aconteceu ou ignora os profetas, ignora os textos dos profetas? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Pessoal, a gente não consegue entender. Eu não consigo entender o porquê que a igreja ignora os profetas. Isaías 41, verso 26. Quem anunciou isso desde o princípio? Para que possamos saber, ou dantes, para que digamos, justo é. Não houve quem anunciasse, não houve quem manifestasse, não houve quem ouvisse as vossas palavras. Percebam no texto que não há quem anuncia isso. Porque as pessoas esqueceram essas profecias, esqueceram os profetas, por isso que não há quem anuncia, não há quem manifeste. Não houve quem ouvisse as vossas palavras. Por que não há? Porque não há quem ouve, porque não há quem prega. Ou seja, isso está esquecido no meio da igreja.
está esquecido no meio da casa de Deus e a gente precisa retornar com as profecias, porque a gente só vai conseguir entender os tempos e a lei, a gente só vai conseguir perceber o momento que a gente está quando a gente conseguir entender as profecias, estudar as profecias e estudar os profetas, porque não existe como estudar o Apocalipse, não existe como estudar escatologia sem ter os profetas junto. Isso é impossível. É impossível. Por isso que a gente tem que retornar, tem que restaurar esse estudo das profecias dos profetas desde o princípio, desde o começo, desde o tempo antigo. Eles profetizam coisas acerca dos dias finais. Então, pessoal, a gente tem que estudar os profetas. A igreja de Jesus tem que estudar os profetas. Vamos lá em Isaías 45, versículo 19. O texto diz assim: Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo e anuncio coisas retas. Reuni-vos e vinde, chegai-vos, os que escapastes das nações. Então, pessoal, Ele é o Senhor que fala e anuncia essas coisas retas. E anuncia desde o começo, desde o princípio. Ele anuncia, ele deixou anunciado nos profetas. Ele anunciou pela boca dos profetas tudo o que ia acontecer. Mas a igreja de Cristo, hoje em dia, tem ignorado os profetas, não tem estudado os profetas. Percebam, pessoal, o quanto é errado, o quanto a igreja tem errado nesse ponto de não estudar a profecia bíblica. Pessoal, vocês têm que entender, na mentalidade de vocês, vocês têm que entender a diferença do que foi abolido e do que não foi abolido. O que foi abolido pelo sacrifício de Jesus? A lei. O que é a lei? A lei é a lei de sacrifícios de animais pelos pecados. Todos aqueles rituais que precisavam ser feitos para entrar na presença de Deus, que só os sacerdotes e só o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo, no santo dos santos. Só o sumo sacerdote entrava, tinha que se purificar. Tudo isso foi rasgado com o véu. Foi rasgado o véu que separava, que fazia separação entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus facilitou a nossa comunhão com Ele. Tudo isso por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Ou seja, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando falou Testamento, é aliança, da Antiga Aliança, foram abolidas. Por quê? Porque a nova aliança se fez presente através do sacrifício de Jesus. Nós aceitando o sacrifício de Jesus através da nossa fé, nós recebendo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente está vivendo a nova aliança. E vivendo a nova aliança, a gente não precisa nada daqueles cerimoniais passados, mas as profecias incutidas pelos profetas da antiga aliança, a gente tem que julgar e ver e estudar e entender quais profecias aconteceram e quais ainda não aconteceram. Porque as profecias que não aconteceram são para os nossos tempos, obviamente. Porque os profetas anunciaram coisas para tempos determinados, para coisas que ficaram no nosso passado, que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Existem profecias cíclicas também. Quando você estuda a palavra de Deus, você percebe que existem profecias cíclicas. Profecias que já aconteceram lá no passado e que vão voltar a acontecer. A famosa sombra e realidade.
Se você entender a profecia, você vai ver que surgiu um homem chamado Antíoco Epífanes, que é uma figura do anticristo. Ele se levantou lá no passado, perseguiu o povo de Israel, veio do norte para fazer maldade, para fazer coisas, assolações, coisas que o anticristo também vai fazer contra o povo de Israel. Ou seja, são profecias cíclicas que aconteceram e voltam a acontecer. Por exemplo, quando Jesus falou sobre, lá em Mateus 24, se eu não me engano, sobre a destruição do templo de Jerusalém, sobre o fim do mundo, a gente pode até abordar esse texto agora. Eu não ia ler esse texto, mas o Espírito me trouxe o texto até a minha mente, então vamos ler esse texto agora. Deixa eu ver se é esse aqui. Bom, pessoal, aqui o texto de Mateus 24. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui, ó. Percebam que Jesus fala do profeta Daniel. Ele fez uma conexão direta com o profeta Daniel. Ou seja, vejam como é importantíssimo estudar os profetas. Se o próprio Jesus lembrou da profecia de Daniel, ela está falando sobre essa coisa, sobre o final dos tempos, então a gente também deve estudar os profetas. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas roupas. Mas ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui a gente percebe que o texto está falando da grande tribulação futura. Mas vejam como houve uma microtribulação, uma pequena tribulação no ano 70. Quando Jesus falou, no outro texto, que não ia ficar pedra sobre pedra daquele templo, e depois ele já começa a falar das coisas futuras, das coisas que hão de acontecer no final dos tempos, Jesus juntou duas profecias em uma. Juntou a profecia da destruição da cidade no ano 70, que ocorreu no ano 70, que o exército romano destruiu Jerusalém, e conectou isso com a profecia do final dos tempos. E também Daniel falou que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade de Jerusalém. Quem que é o príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir é o anticristo. E quem que é o povo do príncipe? Você vai falar? O exército romano, que naquela época era o Império Romano. Mas o anticristo vai vir do Império Romano? Essa é a pergunta. Não. A Bíblia fala de onde vem o anticristo. Em Naum, fala que o anticristo vem de Nínive. Nínive fica no Iraque, no Oriente Médio, na antiga Babilônia, ou seja, o anticristo é de lá. Mossul, a cidade de hoje em dia se chama Mossul. E por sinal, Mossul é onde se originou o Estado Islâmico. Então, pessoal, o anticristo, o iníquo, vem de Nínive, vem de Mossul, segundo a profecia de Naum. Mas como que a gente vai conectar com o profeta Daniel, que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade? Se vocês forem aos livros históricos
da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, vocês vão ver que o Império Romano era composto justamente, em sua maioria, por soldados árabes. Povo árabe, um povo muçulmano, compunha em grande maioria o exército do Império Romano, ou seja, sempre os mesmos inimigos de Israel, desde o começo até hoje em dia. O povo de Ismael, a descendência de Ismael. Ou seja, nunca mudou, sempre houve essa oposição frontal entre eles. Porque a descendência de Ismael sempre teve inveja do povo de Israel, porque Israel é o povo da promessa. E Ismael era o filho da escrava, não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E o descendente de Isaac, Israel, é o povo da promessa. Ismael era o filho da escrava. Então percebam que sempre houve a inveja desse povo em relação ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, pessoal, o príncipe que há de vir, o anticristo, o povo dele destruiria a cidade. E destruiu a cidade no ano 70. Aqueles soldados do exército romano não eram de Roma, não eram romanos, italianos. Não nasceram em Roma, mas eram pessoas da região que os imperadores de Roma faziam trabalhar para eles. E quem são da região, quem são os vizinhos de Israel? São os países islâmicos, são os países árabes, muçulmanos, que sempre odiaram Israel desde o princípio. E vai ser isso até o final. E o anticristo é de um país que odeia Israel. Vai vir de um país que odeia Israel, que é a Babilônia, antiga Babilônia, atualmente o Iraque. Está lá em Naum. Estudem, pessoal. Naum diz: de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, em algumas traduções está, um conselheiro de Belial. Então, pessoal, vocês têm que estudar os profetas. Olha a importância, olha quantos textos de profetas, de Daniel, de Naum eu estou trazendo aqui para vocês. Que isso tudo ajuda vocês a entenderem as profecias dos dias finais. Trouxe a conexão de Jesus falando do profeta Daniel, falando dos tempos finais com conexão com o profeta Daniel. Olhem a importância do texto dos profetas na profecia. Então, olhe o que a igreja está perdendo de revelação por não ouvir os profetas, por não entender, por não estudar os profetas. Agora, vamos ao texto de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a gente vai ler para finalizar esse vídeo, finalizar esse estudo, para vocês entenderem de uma vez por todas qual é a importância dos profetas. Atos 3. Vamos do versículo 12 em diante. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se o nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Eles, no contexto, eles tinham curado um coxo, né? Através do poder de Deus. Então, Pedro questiona eles: homens israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus,
a quem vós entregastes perante a Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Ou seja, estava falando para os judeus aqui que eles clamaram para Jesus ser preso, né? Ser preso e ser morto, né? No entanto, vós negastes o santo. Ou seja, eles negaram Jesus, o santo e justo, e pedistes que se vos desse um assassino. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, quem vedes e conheceis, foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Que deu a este, né? Na presença de todos, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Aqui é a parte principal do texto. Deus, porém, cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus santos profetas, havia anunciado que o Cristo haveria de padecer. Percebam, pessoal, que os profetas profetizaram a respeito do sacrifício do Messias. E assim como eles profetizaram a respeito do sacrifício do Messias, a segunda parte desse texto vocês vão entender o quão profundo é. Então, pessoal, eu vou ler aqui, vocês vão ficar maravilhados. Porém, Deus cumpriu o que já antes havia predito pela boca dos seus santos profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E ele envie a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Convém que no céu ele permaneça até o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pessoal, percebam que Deus avisou desde o começo, Deus avisou que Jesus iria cumprir o seu ministério e depois de ser morto e ressuscitar, iria ficar no céu até que acontecesse a restauração de tudo, de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, se há uma restauração é porque está quebrado, é porque está estragado, é porque não está na sua originalidade, no seu estado original. Então, percebamos o quanto a igreja de Jesus está se desviando dos seus caminhos, do seu estado original, do seu propósito original, para crer em falsas doutrinas, pessoal. Para crer em falsas doutrinas. Então, olha o quanto eles precisam, todos os cristãos precisam voltar ao seu estado original, a restauração. Jesus precisa restaurar a sua igreja, restaurar a doutrina verdadeira, restaurar o ensinamento, restaurar a santidade, restaurar tudo. Então, eu faço parte dessa restauração. Você, Deus está chamando você também para fazer parte, para pregar o que é reto, o que é justo e restaurar o ensino dos profetas. Esse é o principal intuito desse vídeo, é fazer você pensar o quão importante é o ensinamento dos profetas. E para terminar, eu não vou nem abrir, mas eu vou citar. Oséias fala claramente: o meu povo perece por falta de conhecimento. Foi Oséias que falou, mas foi Deus que falou pela boca de Oséias.
povo dele perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da Bíblia, da Escritura, das profecias. Então, a gente precisa estudar as profecias, a gente precisa estudar as Escrituras, como os cristãos de Bereia. Ser em tudo atento, estudar, aperfeiçoar o estudo, para que a gente entenda tudo o que está escrito. Então, pessoal, eu acho que está mais do que o suficiente o recado. Creio que vocês já entenderam como está o estado atual da igreja. A igreja nega os profetas, não estuda os profetas, fala que tudo já se cumpriu do Antigo Testamento, sendo que não se cumpriu. Tem muitas profecias que hão de se cumprir. E se você querer estudar o Apocalipse só com o Apocalipse, você não vai entender nada. Por isso que as pessoas não gostam de estudar o livro de Apocalipse, porque é difícil de se entender. Por que é difícil de se entender? Porque elas querem estudar Apocalipse só com Apocalipse. É impossível entender os tempos finais só com Apocalipse, pessoal. O Apocalipse é a cereja do bolo, mas o bolo não é feito só pela cereja. Tem todos os ingredientes, e todos os ingredientes estão incutidos por toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, pessoal, estudem os profetas. Vocês vão perceber o quanto Deus irá dar de revelação bíblica para vocês quando vocês estudarem e conectarem os profetas da forma certa. Eu também quero indicar um aplicativo ótimo. Ele é pago, mas vocês só pagam uma vez, que é o Oliver Tree. A Bíblia com tradução do dicionário Strong, né? As palavras originais, como está no original bíblico. O Oliver Tree. E também tem se eu não me engano, My Bible, que também é gratuito. My Bible tem tradução, não é tão avançado igual o Oliver Tree, mas tem traduções bíblicas mais fiéis aos textos originais. O Oliver Tree é muito bom que ele faz um monte de conexões de textos aqui com textos lá, e você vai entender, uma palavra que um apóstolo falou aqui, com conexão de coisas lá no Antigo Testamento. Seja muito bom para estudar as profecias. Se vocês puderem adquirir o Oliver Tree, muito bom. Eu adquiri e já estou começando a estudar as profecias, a Bíblia, com o Oliver Tree. Muito bom. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem ama a palavra de Deus, com quem gosta de estudar as profecias de toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Pessoal, Deus abençoe a todos.